Boa noite. Eu tô semi-enlutado. Perdemos uma batalha hoje. Eu tô muito abalado. Pedi para o capitão orar pela minha vida. Falei, ô capitão, tô tão chateado, cara. Podia ser um dia que eu não fosse pregar. Mas eu tô triste pelo Flamengo, mas parabéns aos corintianos aí pela vitória de hoje. É um povo indecente. Eu respeito o pastor. Mas parabéns aos corintianos. Foi uma das batalhas que vocês venceram, mas nós venceremos a guerra. O campeonato será nosso. Não tem nenhum flamenguista para me ajudar aqui hoje. Misericórdia, Senhor. As aflições são muitas, mas o meu coração está nas mãos do meu Senhor. Tendo dito essas tristes palavras, nós estamos em celebração. Estamos celebrando 30 anos do ministério de meu pai. E eu dou graças a Deus por isso. São 30 anos abençoadíssimos. 30 anos de muitas batalhas e infinitas vitórias. E dou graças a Deus por isso. E o título da mensagem de hoje é restituição. A restituição que o nosso Deus traz. Mas quem é Deus? Nós sabemos que no Antigo Testamento Deus se revela dizendo que Ele é o Eu Sou. O Eu Sou. Nós estamos, Deus é. Deus está desde o início e estará até o fim deste plano. Ele é eterno. E nenhum de nós deveria ter este questionamento de onde Deus veio ou para onde Deus vai. É mais importante sabermos para onde nós vamos. Porque de onde nós viemos não importa, porque Deus ele é bom. E dentro da sua bondade e misericórdia Ele perdoa pecados. E assim como Davi falou no Salmo 103, versículo 8, ele diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e grandemente benigno. A benignidade do Senhor dura eternamente. No Novo Testamento nós vemos um Deus amoroso em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos que Deus também em Hebreus é um fogo consumidor. No capítulo 12, versículo 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor, e isso é maravilhoso. O nosso Deus, Ele consome em nós, Ele abate em nós, elimina de nossas vidas o pecado e tudo aquilo que nos afasta dEle. Mas Deus também, Ele corrige aquele quem Ele ama. No versículo 6 desse mesmo capítulo, Ele diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Quem recebe a Deus pode ser também corrigido por Ele. E quem é corrigido por Deus deve entender uma grande mensagem: se estou sendo corrigido por Deus, é porque Deus me ama. E a base da restituição, do título dessa mensagem, é arrependimento. É preciso que exista em nossos corações arrependimento, para que exista em nossas vidas restituição. E aqueles que desejam ver a Deus, é impossível sem que haja em si santificação. É tão maravilhoso saber porque todas essas coisas que eu acabei de falar estão disponíveis em Deus. Não é algo que nós devemos buscar em outro lugar ou alguma penitência a fazer, muito pelo contrário. Toda a penitência que nós haveríamos talvez de fazer já foi feita na cruz do Calvário. E Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e através de Cristo temos livre acesso a Deus.
E essa palavra restituição é uma palavra rema sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Eu quero falar um pouco sobre a palavra rema. Talvez algumas pessoas pensem que rema é um nome de um ministério ou algo do tipo. Não, rema é uma palavra que está na Bíblia. Existem duas palavras que são sinônimas e que têm significados um pouco distintos: logos e rema. Para você entender, nós vimos agora há pouco a nossa professora, a líder do nosso ministério de ensino, falando sobre aquela passagem no livro de Atos, no capítulo 8, em que fala que o eunuco, ele carregava o livro, a palavra nas suas mãos, e ele estava lendo Isaías. E Filipe aparece naquele carro e ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Obviamente ele sabia ler, ele conseguia entender o logos, mas ele não tinha nenhum rema no seu coração. E então Filipe entra na sua vida para explicar para ele o que é que era o rema, o que é que era o entender da palavra, e é isso que significa. Logos é a palavra lida, isso daqui é o logos. Qualquer pessoa alfabetizada consegue ler este livro, mas apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um rema através dessa palavra. E o nosso apóstolo, meu pai, estava lendo, provavelmente ele estava debruçado sobre Joel, lendo Joel, quando saltou aos seus olhos, quando veio ao seu coração a palavra que nos dá destino há mais de 30 anos, restituição. Restituição. Tanto logos quanto rema são a palavra de Deus. É preciso que se entenda isso. Mas ninguém terá o rema se não estiver cheio do logos. É preciso que nós leiamos a palavra de Deus. Eu sei que muita gente acha que o rema é um tipo de reteté, não sei bem, sabe? Algo simplesmente sobrenatural, mas o rema, ele está baseado, está pautado, caminha sobre o logos. É preciso que você leia a Bíblia, é preciso que você se encha da palavra de Deus, para que venha um rema sobre a sua vida. Só recebe o rema quem está cheio do logos. Eu espero que você se encha da palavra de Deus, e que as revelações do Senhor venham sobre a sua vida. Tem pessoas que conseguem ler a palavra de Deus, mas eles estão completamente vazios do rema. Estava ouvindo essa semana um filósofo ateu falando sobre a concordância que ele tem sobre Jesus, de Jesus ter existido. E essa coisa do Jesus histórico já está batido há muito tempo. Quem pensa que Jesus histórico, porque o cientista está batido há muito tempo, sabe? É perda de tempo falar sobre isso. Mas ele falou algo que é uma aberração. Ele disse que existe um Jesus histórico e um Jesus bíblico, que é o Jesus, aqui a Bíblia fala que é o Jesus Filho de Deus. Eles são a mesma pessoa. Não existe distinção do Jesus histórico do Jesus bíblico, do Jesus que se fez carne, do verbo que desceu, daquele que veio da virgem, daquele que foi crucificado. Não existe distinção. Então, existe essa diferença aqui na Bíblia. Se alguém me ama, é o que está em João, no capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra é logos. E em Mateus, no capítulo 4, versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas também de toda a rema que sai da boca de Deus. Interessante isso. E o meu desejo é que nós possamos viver como o nosso apóstolo, cheio do rema de Deus. E eu quero ler com você, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Joel. Nós vamos ler essa passagem, e muitos já têm de cor em seus corações e mente. Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas.
Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Tem povo de Deus aqui essa noite. O povo de Deus jamais será envergonhado. É interessante nós lermos esse texto que veio através do profeta Joel. O tempo que eles estavam vivendo era de calamidade. De calamidade. Era terrível aquilo que se estava acontecendo naquela terra. O povo havia distanciado o coração de Deus. E quando essa palavra vem sobre o profeta, é maravilhoso ler aquilo que ele traz para as nossas vidas. E a palavra de Deus se aplica até que o Senhor nos tire dessa terra. E é maravilhoso saber, ele fala, esse texto fala para nós não temermos. Essa semana eu estava vendo sobre o euro igualou-se ao dólar. Desde 2012 isso não acontecia. As reviravoltas que acontecem no mundo são incríveis. O primeiro-ministro da Inglaterra pediu licença do cargo. A Argentina está quase quebrando, mas os céus não estão em crise. O povo de Deus não será envergonhado. Existe uma palavra sobre as nossas vidas que nós não devemos temer. Por que não devemos temer? Porque a nossa confiança não está na moeda corrente. A nossa confiança não está neste tempo. A nossa confiança está no Deus que fez todas as coisas. Esse tempo, esse texto fala sobre produtividade. Os animais do campo não precisam temer. Deus vai dar alimento para os animais do campo. Isso significa que eles serão fartos, engordarão e poderão trazer alimento e sustento para o povo de Deus. Fala de abundância. As eiras se encherão de trigo. Queridos, eu sei que muitas vezes essa linguagem da Bíblia nos dias de iFood pode não fazer muito sentido. Mas é tão bom quando se volta. Eu não sei como funciona na sua casa, se você faz compras do mês, compra da semana. Mas é tão bom ver as prateleiras cheias, não é verdade? Não é bom? Você olha assim, você não está nem com fome, mas é bom. Olha a coisa bem, tudo cheio. Não sei nem o que eu vou fazer com essa comida. Tem que chamar mais gente agora para comer. É lindo. Fala de abundância. Fala de prosperidade para a sua vida. Aquilo, ou as pessoas que se colocam debaixo desse teto, e esse teto que eu digo é a palavra rema sobre as nossas vidas, desfrutarão daquilo que a palavra do Senhor nos diz, porque nós tomamos posse disso aqui nessa casa. Essa palavra fala de abundância, essa palavra fala para nós nos alegrarmos e regozijarmos, e nem sempre fala de se alegrar naquilo que está acontecendo momentaneamente, porque muitos de nós, ou melhor, todos nós passamos por dias maus, por dias difíceis.
Mas os nossos olhos não estão nos dias difíceis, os nossos olhos estão no Senhor, que é maravilhoso. O nosso Deus que nos traz abundância, o nosso Deus que é misericordioso, o nosso Deus que se faz presente até mesmo no dia da angústia. Esse texto fala da abundância do trigo, do azeite, do vinho. É maravilhoso saber que este texto fala sobre restituição. E tem gente que fala, pastor, mas restituição do quê? Restituição de coisas que você perdeu e que você nem percebeu. Coisas que Satanás roubou de você antes mesmo de você ser salvo por Jesus Cristo. Coisas que você perdeu, que você nem notou. Mas Deus vai te restituir coisas e você vai notar uma por uma. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Esse texto fala sobre a presença de Deus no meio do povo de Israel. E Deus está no nosso meio. Deus caminha entre nós. Deus se faz presente em nossas casas, em nossos negócios, em nossas prateleiras, em nossos casamentos, em nossos relacionamentos. Deus se faz presente em nossas vidas. E é Ele quem vai nos guardar. Isso é maravilhoso. Mas é interessante pensar porque Israel vivia num tempo de opróbrio. E se nós olharmos apenas para as notícias dos noticiários e dos jornais, nós vamos pensar, nós estamos vivendo num tempo de calamidade. Mas a calamidade se instalou na vida do homem desde que ele foi expulso do paraíso. Desde então nós não tivemos um só minuto de paz, até que Cristo nos salvou. Desde que Cristo nos salvou, a paz dele inundou o nosso coração. Nós não estamos cegos para aquilo que acontece no mundo, mas isso não afeta o destino de nossas vidas, porque a palavra do Senhor sobre nós é que nos dá destino, que nos dá rumo. A palavra do Senhor vinda sobre Joel, no capítulo 1, a Joel, filho de Petuel. Joel era um profeta, e ele vivia no meio da calamidade, e Deus usava profetas, e usa até hoje, porque esse ministério não foi encerrado, para confrontar o povo. E eu sei que muitas pessoas nestes dias não suportam nenhum tipo de confronto. Elas vêm à igreja esperando apenas conforto, mas nós acabamos de ler que o nosso Senhor, Ele traz disciplina e confronto àqueles que Ele ama. Eu lido com uma geração que quer apenas desfrutar dos bônus da vida, mas é impossível viver uma vida sem também ter ônus. Existem desafios, existem correções a serem feitas em nossas rotas. E muitas vezes alguns não estão dispostos a serem corrigidos porque têm em seus corações que são absolutamente certos e são incontestáveis. Mas qual de nós não precisa em algum momento ter a sua rota corrigida? E é por isso que nós vemos a palavra de Deus, nós nos congregamos como igreja, e nós estamos de coração aberto para recebermos uma palavra que dia após dia, semana após semana, nos traz um destino. Queridos, Israel vivia como vive hoje, distante de Deus. Se você for a Israel nos dias de hoje, você vai encontrar muitas pessoas que não creem no Deus de Israel. Obviamente que tem pessoas que confiam plenamente no Senhor, Criador de todas as coisas. Mas existem outros adoradores no meio de Israel e que adoram outras coisas. É interessante quando nós lemos o capítulo 1, no versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Qualquer pessoa sem Cristo não tem absolutamente nada. Isso precisa ficar claro em nossos corações. Pastor, mas olha, é uma pessoa extremamente próspera. A prosperidade vem só de Cristo. Porque a prosperidade não é apenas financeira, mas é colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabe? Sem insônia, sem ansiedade. Não que isso não possa nos afligir, mas nós sabemos onde buscar o recurso que pode apaziguar tudo isso dentro de nós.
E existem 4 espécies que este texto nos traz: o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. E todos eles foram aniquilados na cruz do Calvário. E a palavra de restituição está sobre nós. E no versículo 5, ele fala: ébrios, despertem. Ébrio é aquele que está embriagado. Despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do moço, porque está ele tirado da vossa boca. Tem muita gente nos nossos dias que está embriagado com as coisas deste mundo, com as ofertas deste mundo, com a mentalidade deste mundo, com o direcionamento das causas sociais. Queridos, nós não estamos aqui para nos embriagar com as coisas deste mundo. Nós estamos aqui para sermos cheios do Espírito Santo, sermos despertos pelo Senhor e nos atentarmos para aquilo que a palavra de Deus tem para nós, porque este mundo passará, mas a palavra de Deus permanecerá, e é isso que nós devemos focar nas nossas vidas. Tem muita gente que está vivendo adormecido, e nós devemos nos despertar, acordar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não adianta virmos ao templo, ouvirmos a palavra, se essa palavra não descer ao nosso coração e trouxer um resultado profícuo em nossas vidas. A palavra deve trazer formatação para as nossas vidas. É por isso que quando nós lemos este livro maravilhoso de Joel, ele nos chama para o arrependimento. A partir do versículo 13, ele fala: cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Está chamando para arrependimento. É preciso que exista arrependimento em nossos corações, e o Espírito Santo há de promover este arrependimento, e vai chegar um momento, assim como diz no capítulo 2, versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, o Senhor está disposto a nos perdoar. É Ele quem deseja que exista reconciliação. Foi Ele quem enviou o seu Filho. Deus está de braços abertos para derramar sobre a sua vida restituição de cada detalhe. E é importante que entendamos isso. A restituição é fruto de arrependimento, como diz em Atos, no capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O Senhor há de restituir-nos, o Senhor há de restituir você. Pastor, eu não consigo compreender isso. Você vai orar e você vai pedir que venha sobre o seu coração o rema daquilo que o Logos traz sobre as nossas vidas. É preciso que nós nos enchamos todos os dias. Tire um momento do seu dia para ler pelo menos uma pequena porção da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus, e assim o Senhor te encherá do rema que Ele tem para você. E você poderá abençoar muitas pessoas. Entenda, isso que nós vivemos não é uma causa intelectual. Apesar de eu crer que a melhor filosofia que existe é a filosofia cristã. Porque toda filosofia é baseada em um mestre. E o nosso mestre é o mestre dos mestres. É o Senhor dos senhores. Enquanto os filósofos que vieram antes mesmo de Cristo
teciam filosofias vãs, bobagens intelectuais de pessoas sem ter o que fazer. O Verbo então se fez carne e ele deu destino para toda a humanidade, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que todos nós precisamos, de alívio para os nossos ombros, de alívio para os nossos corações. Nós precisamos de uma palavra que nos dê destino. Essa palavra não está no YouTube, essa palavra não está no TikTok, essa palavra não está num filme, essa palavra não foi produzida por nenhum homem. Essa palavra já está pronta e nós conhecemos como Bíblia. Encha-se dessa palavra, encha-se do Logos, e o rema virá sobre a sua vida.